Bom, bom dia, em primeiro lugar. Hoje nós temos a satisfação, que eu digo satisfação porque a primeira vez que eu estive aqui com o Eduardo, que é engenheiro agrônomo, inclusive, nesta vinícola, que é Cantina di Ricieri, tá? Que é de Antunes e Canivese, aqui no município de Itapira, estado de São Paulo, que já é tradicional. Eu tive o prazer de conhecer, inclusive, o avô deles, aqui, nesses tempos atrás, saudoso, era um grande tomador de vinho, entendedor de vinho, conhecedor de uva. E nós nos conhecemos naquele momento porque nós trabalhávamos já naquela época com aminoácido de peixe. E eu vim aqui fazer uma visita para o Eduardo para apresentar a nossa linha de produto. Ele começou a fazer um trabalho e, se vocês vejam bem, nós estamos hoje no dia 3 de agosto de 2020. O Eduardo é um grande conhecedor, especializado nessa área de uvas, tanto de mesa como para fins da produção de vinho. Então, nós temos que aproveitar hoje um pouco dessa experiência, porque tem muita. Ver se a gente aproveita alguma coisa desse aprendizado para passar para vocês. Porque tem muita gente esperando por esse momento, por essas informações. Qual seria a melhor variedade, o que eu devo plantar, como que eu devo conduzir. E o Eduardo começou hoje essa poda, que nós estamos no final da lua cheia, que isso também todo mundo gosta de saber que hora que vai podar, né? Então estamos terminando a fase da lua cheia e entrando para a minguante. Então, depois o Eduardo fala um pouco sobre isso, que é melhor ele falar, que ele tem mais experiência, mais conhecimento desse tipo de poda. Eduardo, chega para cá, vamos conversar. Quero apresentar a vocês aqui o Eduardo, doutor Eduardo, engenheiro agrônomo e proprietário também da vinícola, que nós já falamos. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Amaral. Como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Prazer em vê-lo novamente. Opa. Aqui, né? É um pouco raro essa nossa visita, porque tem tanta coisa para a gente fazer. Você também é um cara super ocupado e eu quero agradecer de você disponibilizar um pouco do seu tempo para nós aqui, para conhecimento do pessoal aí, tá? Ah, maravilha, maravilha. E nós estamos sem máscara porque nós estamos no ar livre aqui, vocês não se preocupem, mas... Mantendo uma certa distância. Né? Então, é isso aí. Um clima muito seco, então acho que não tem problema não para trabalhar de máscara aqui no Parreiral. Então, certinho. A gente começou a vinícola, na verdade, é histórica, né? Essa propriedade foi comprada pela família, né, meu bisavô, seu Antônio Canivese, em 1929. Ela tinha uns 15, 20 alqueires aqui, englobava toda essa área aqui em volta de mata, atrás de vocês, aí onde vocês estão vendo tudo, e já tinha um vinhedo e uma vinícola, né? Ela era de um proprietário que o meu avô sempre contava isso aí, que ele saiu daqui e voltou para Jundiaí, porque ele era de lá. E as uvas que ele tinha plantado aqui, ele tinha trazido de lá. Isso em 1929, o que tinha? Isabel, e Niágara Branca e a Campos da Paz, que a gente conseguiu identificar com o Sérgio Sermegian. Ele que identificou para a gente essa variedade. Então a gente tem ela aqui ela deve estar há mais de 100 anos aqui. O mesmo clone, a mesma planta praticamente, tem alguns pés dela ainda, certo? E a gente vem sempre dando continuidade a esse trabalho, nunca parou. Primeiramente, quando eu me formei em agronomia em 2006, eu fiquei por aqui trabalhando durante 4 anos, que era a vinícola Ricieri Canivese, e posteriormente com as transferências, né, as passagens da propriedade por geração, a gente dividiu. Ainda tem o Vinhos Canivese, e a gente ficou com a outra parte do sítio que a gente batizou agora está batizando de Cantina di Ricieri, né? Está surgindo uma nova vinícola, porém com as mesmas variedades que a gente cultivava historicamente. A única variedade que entrou de fora é a Bordeaux, que a gente comprou as mudas em 2004, e a gente veio cultivando a Bordeaux também desde 2004, que entra nesse corte Isabel, Campos da Paz e uva Bordeaux. Tem algumas plantas de moscato, tem algumas viníferas que a gente está testando no meio da Bordeaux para ver como que é a resistência, que a gente já sabe,
Tem algumas plantas de Saperavi, que é uma uva da Geórgia. A gente enxertou um pé o ano passado e eu enxertei mais 10 pés esse ano, a Syrah. E a ideia nossa é expandir a outra parte do sítio com vitis vinífera, né? As variedades que a gente já sabe que está indo bem, que é a Syrah, a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc, e entrar com algumas outras novas, né, para não ficar na mesma coisa que todo mundo está fazendo, que é Syrah vai ser um vinho que vai ter, o estado de São Paulo, o Sudeste, vai ter muito vinho de uva Syrah e Sauvignon Blanc. Ah, é? Certo? Todo mundo tá plantando essas variedades. Aqui o entorno do município, a gente está a 700 metros, aqui exatamente onde a gente está pisando está a 680, mas o entorno aqui dá mais de 700 e o pessoal está plantando muito em pinhal. Tem umas 10 vinícolas em implantação em pinhal, que veio junto depois da Guaspari, e Amparo também, tem 5 ou 6 vinícolas, que a pioneira foi a vinícola Terraços, que abriu campo para o pessoal tá implantando outros empreendimentos ali grandes com uva Syrah e Sauvignon Blanc na região. Eduardo, você falou também da Cabernet Sauvignon, é essa que você vai plantar, não? É a Cabernet Franc. Ah, Franc. A Cabernet Sauvignon é um pouco menos resistente que ela e não tem se mostrado tão boa para a produção de vinho de inverno. O vinho de inverno, se a gente tivesse fazendo a dupla poda de uva fina, a gente estaria colhendo essas uvas agora, em agosto, no período seco. Sim. Uma uva super madura, uma maturação altíssima. Aqui em São José do Rio Pardo, né, que foi plantada uma área aí com o Zé Roberto Verrone lá, né, plantou, não plantou? O Verrone plantou, é a Casa Verrone, é Itobi. Ah, Itobi? Itobi. Ele é de São José do Rio Pardo, né? E Marino, não é Cabernet Sauvignon que plantaram ali? Ele tem Cabernet Franc, Syrah também. Eu creio que ele tem um pouco de Cabernet Sauvignon, Merlot, ele deve ter bastante coisa lá. Eu não visitei a área dele ainda, mas... Lá é uma região bastante, eu conheço lá. Um vinho que é muito bom. Muita pedra, é um lugar... Isso. É um solo árido ali, ele é feio. É. Mas parece que ela se comportou bem lá. Agora nós aqui estamos... Então aqui a gente trabalha com vários porta-enxertos, tá? Eles estão até misturados no ambiente aqui. A gente ainda tem um pouco do Traviú, mas o que a gente tem mais plantas enxertadas é sobre o 572 e o IAC 766, tá? Esse vinhedo que está aqui é sobre o Paulsen, a muda do Rio Grande do Sul. Elas vieram sobre o Paulsen, então com 10 anos. A gente vê muita diferença, né, entre os porta-enxertos. O Paulsen ele dá pouco vigor, porém uma produção bem homogênea e a maturação dele é incrível para a Isabel, né? A Isabel que a gente costumava colher com 17, 18 brix, ano passado em dezembro a gente chegou ela com 21 no final. E 572, a gente tem um pé de Isabel no 572 nesse vinhedo, que foi uma replanta. O que a gente nota é excesso de vigor, ela produz muitos cachos, só que esses cachos não têm uma maturação homogênea, ela amadurece alguns cachos, outros ficam verdes, justamente por causa desse excesso de produção. Você coloca uma planta, uma copa vigorosa em cima de um porta-enxerto vigoroso, ela vai expressar todo o vigor que a planta puder. E talvez isso não seja bom, seria legal a gente colocar uma planta pouco vigorosa, né? Colocar a Niagara, para Niagara ele vai bem, o vinhedo de Niagara nossa é todo sobre o 572, vai muito bem, cachos amadurecem perfeitos, porque ela não é tão vigorosa quanto a Isabel. E falando para vinífera é a mesma coisa, a gente vai usar esse mesmo conceito, a gente vai enxertar no 572 variedades que são pouco vigorosas, tá? Para ele tentar expressar, jogar vigor para a copa, tá? Que ela não tem um potencial de tanto vigor, mas tentar expressar o vigor para fazer ela produzir na dupla poda, né? Para a safra de inverno. E o interessante também é que a gente tem um pouco de Isabel no pé franco. A Isabel no pé franco vai bem, né? Por ela ser uma híbrida de vinífera e americana, ela não tem problema com a filoxera. Filoxera a gente tem aqui. E a gente tem também pérola da terra, certo? E como a gente combate isso aí é com a adubação, deixar o solo sempre equilibrado, principalmente com matéria orgânica boa, por volta de 3,5%, e só dessa forma, sem inseticida, sem nada.
e as plantas estão se mantendo produtivas, né? Você disse que você está nesse sistema de adubação que você faz esse manejo aí. Você tem uma composição aí que você preparou ou você mandou preparar? A nossa adubação é só orgânica, certo? Calcário a cada 3 ou 4 anos no solo e a base de composto orgânico. E também a gente usa, eventualmente, a gente tem um vizinho que tem um alambique. Quando ele faz a alambicagem de pinga, a cada 2 anos que ele faz só a cachaça, a gente usa o bagacinho de cana, principalmente para manter a umidade no solo e para depois ele ir decompondo e fazendo um pouco de matéria orgânica também, certo? E isso é muito bom. O composto que a gente compra, né, ele vem de Cosmópolis, ele vem bem fino, bem seco e ele vem já com uma garantia de NPK, né? Ele vem com 0,5% de nitrogênio, 3% de fósforo, isso que é importante, até não pode nem colocar muito, senão eu deixo o solo com uma jazida de fósforo aqui, né? É difícil de fazer a planta consumir todo esse fósforo, né? Mas ele em excesso não tem problema. E 1,5 de potássio, isso que é legal. Ele é feito com resto da indústria de laranja, né? Das citrícolas, mandam para essa fábrica de compostagem, resto de folha, fruta que não aproveita para suco, então eles mandam tudo para essa firma. E as pulverizações também são feitas com produtos naturais, né? A gente usa os produtos aí do seu Alberto, da Agroceânica, que são muito bons, já tem 12 anos que a gente usa. E pulverização com fungicida a gente tira... O ano passado a gente conseguiu fazer só 3. Tá? A gente conseguiu tirar a produção sem problema nenhum, sem podridão no final. Não teve míldio com 3 pulverizações de fungicidas convencionais, certo? No ciclo todo. Aí foram por volta de mais 8 pulverizações dos naturais, né? Que é o aminopeixe algas e o aminopeixe natural, que é só o ensilado de peixe. E o Magma também você usa? O Magma eu uso mais na Niagara e na Isabel, porque na Bordeaux qualquer coisa que eu coloco que tem algum mineral que se destaque, né? O Magma tem mais silício, mas talvez ele tenha algum enxofre também que dá uma judiadinha na folha, mas para as outras variedades é tranquilo, só preciso ajustar a dose dele. Magma é muito bom esse produto também. A outra coisa que eu tive observando aqui, você não usa o herbicida mais também aqui na... A gente não usa herbicida, né? Mais por essa opção de fazer um vinho mais próximo do natural, né? Não é natural porque ainda tem uma aplicação de fungicida, né? Aí seria procurar uma certificação orgânica também, a hora que a gente conseguir eliminar o fungicida. E a gente usa a levedura selecionada, né? A gente não faz com a levedura do vinhedo. A gente tem muita diferença. A gente fazia o vinho natural, mas quando a gente passou com uma levedura que eu já usava no vinho Bordeaux, a qualidade do vinho melhorou bastante, né? Para vinho comum, acho que a gente fazer mais próximo é bem interessante, né? É muito interessante, porque a gente vê os vinhedos convencionais, mesmo para colher Niagara, 15 pulverizações durante o ciclo. Então é muita coisa. É muito veneno, né? E a gente também não usa o herbicida justamente para isso, para não ter contaminação nossa, né, das pessoas e do local, do solo do vinhedo. Mesmo porque o maior destruidor do meio ambiente é o herbicida, né, Eduardo? Exatamente. Então a atividade microbiana, ela é super importante. Não adianta você fazer uma nutrição boa, que nem você faz aí com a linha nossa aí, e com essa matéria orgânica que você tem muito boa, preparada para isso, se você não tiver uma atividade biológica interessante no solo, né? E outra coisa, esse momento que você ainda está precisando de um pouco de recurso de algum fungicida, nesses momentos talvez críticos, isso vai acabar, porque a planta está mostrando essa capacidade de indução de resistência, né? Lógico, você não consegue fazer da noite para o dia. Você está conduzindo praticamente uma lavoura orgânica, mas ela vai se estabilizar lá na frente, né? Eu acredito que daqui 1 ano, 2 anos, você não vai ter mais problema, né? O problema do herbicida também, além para a saúde humana,
ele tem um problema que ele vai se aderir às partículas do solo, aos íons, né? Ele vai interferir na capacidade de troca catiônica. Sim. E então todo adubo, qualquer nutriente que você colocar não vai funcionar. E esse ano a gente vai entrar, assim que chover, a gente vai entrar também com um bocacha aqui no solo do vinhedo, justamente para ele colonizar as raízes, fazer as micorrizas, né, aumentar a capacidade de absorção das raízes das plantas e a resistência delas também melhorar um pouco. Eduardo, só um comentário. Olhando aqui, vê que você tem muita folhagem ainda. Você aplicou pouco fungicida. Você entendeu que o solo mais rico realmente as folhas elas também ela tem bastante vigor. Na verdade, isso aqui foi rebrota, tá? Ela acabou fazendo esse ano, como choveu muito, janeiro, fevereiro e março, choveu praticamente todo dia, todo, né? Ela desfolhou, certo? Ela entrou um pouco, ainda tem um pouco de ferrugem aqui nas folhas, né? Que é doença de final do ciclo. Esses fungos alaranjados são ferrugem, tá? E tem até um pouquinho de milho esporulando. Mas ela está no final do segundo ciclo, então ela fez 2 ciclos, né? Com os anos, cada ano que passa está mais quente, então ela até aguentaria talvez aguentaria 2 colheitas, né? E essa folha é a rebrota a segunda rebrota, que não deve acontecer, né? A gente tem que tentar manter as folhas o máximo possível, certo? Para ela não ter essa rebrota. O problema seria se a gente tivesse rebrota nova aqui. Ó, mas a rebrota ela tá toda, os ramos estão todos lignificados, né? Creio que não vai ter problema para produção. Mas que não foi em relação a pouca aplicação de fungicida, porque choveu muito. Isso. Você sentiu que realmente o solo respondeu bem para a planta? O solo responde muito bem para a planta, elas estão bem ramificadas. Esse vinhedo de Isabel que está sobre o Paulsen, ele ficou abandonado de 2013 a 2017 ou 2018, não estou lembrado. E a gente fez uma renovação, que a gente cortou, a maioria das plantas a gente cortou na canela aqui, né? Cortou na canela, isso aqui é uma prática muito usada no café, que a gente fala esqueletamento. E está deixando ela formar os ramos de novo, que não estão bem bonitos, né? Eu deixei ramo para ter o máximo do esporão, mas funcionou para ela, né? Ela ficou bastante tempo parada, né? Eu trabalho na Secretaria da Agricultura, eu passei no concurso em 2011, depois que eu fui para lá, aqui acabou ficando parado. E agora em agosto eu pego férias no período de agosto, justamente aproveita vir aqui, né? Para trabalhar aqui no sítio. Aí nos outros é só final de semana que eu fico aqui, né? Ajudo meu pai e estamos dando continuidade à atividade para não deixar acabar isso aqui. Tá ótimo. Parabéns, Eduardo. Olha, tá excelente. E o que nós precisamos fazer daqui a pouco é experimentar um vinho. Ótimo. Desse já do cantinho aí, né? De Riciere. Cantina de Riciere. Porque já é da safra desse ano que passou, de 2019, né? A gente deu esse nome, Cantina de Riciere, porque antigamente os italianos chamavam hoje chama de adega, bodega, vinícola, né? Que é o nome mais chique, mas antigamente era cantina. Então, o lugar onde fazia vinho era a cantina. E a cantina do seu Antônio, agora ficou a cantina de Riciere, depois que ele faleceu, né? A gente fez uma homenagem aí para ele. Que legal. A gente voltou vai voltar, na verdade, a fazer na cantina. Por enquanto é um vinho de garagem, a gente faz na garagem, né? São 1.500 garrafas por ano, pouca coisa. E depois a gente vai reformar a cantina para fazer a vinícola na cantina antiga mesmo, né? Que é a casa centenária. Parabéns então, viu? Sucesso! Obrigado! O Algas é o seguinte, a gente usa o Dormex na poda, tá? Depois a gente faz uma aplicação de fungicida depois de 3 dias, né? Essa é a primeira aplicação de fungicida que a gente faz. O Algas já entra junto com o fungicida, certo? Depois semanal, eu vou fazendo, conforme ela vai brotando, eu vou fazendo o Algas semanal. O Algas e o natural, eu vou alternando os dois, certo? Até o florescimento. Depois eu diminuo um pouco, faço mais 2. Então após a poda você dá uma primeira aplicação de fungicida? Dou, para proteger os cortes, tá?
É importantíssimo isso. A gente usa o Folpan, um protetor aí para não deixar nenhum fungo entrar nesses cortes que a gente fez aí na planta, tá? O Algas também já protege, porque ele tem aquelas substâncias, né, que ela forma uma película protetora, né? Então ele protege o corte também. Mas a gente usa um justamente para garantir, porque a gente tem todos os vinhedos, né, com o passar dos anos, tem muito problema com fungo de tronco, tá? Que são mal de Petri, essas coisinhas que entram que vai declinando a planta. E o alga, você sente diferença na brotação? Sim, sim. A brotação é homogênea, perfeita, né, com ele. Ela sai igualzinha. Você não tem aquele monte de falha? Não, não. E também na questão das doenças, né? A gente usa eles, não tem doença. Produto natural é importante. Então, no caso do Dormex, para você? Dormex é porque o clima hoje não é... O aquecimento está muito visível, né? O povo ainda tem gente que duvida disso, mas esse ano a gente teve inverno em maio e junho. Depois o frio acabou, né? Geada, quando eu era criança, era 10 geadas por ano, era até bonito. Aquelas paisagens que a gente vê no Rio Grande do Sul, a gente via aqui, né? Hoje em dia a gente não vê mais, né? Tem anos que a gente não vê uma geada aqui. E cada ano mais quente. Hoje estamos com mais de 30 graus já e não é nem 11 horas ainda da manhã. Estamos no inverno ainda. Estamos no inverno. Estamos no inverno. E as secas também estão ficando cada vez mais longas, né? Quando a gente vai chegando mais próximo a São Paulo, litoral, o clima ainda é mais úmido. Mas aqui no interior, aqui em Itapira, que a gente já pega um clima mais parecido com Limeira, Piracicaba, a gente está sem chuva desde abril. Abril não choveu. Se choveu 80 milímetros durante esse período de abril até agora é muita coisa, né? Não choveu mais do que isso. Só que a gente vê, né? O solo ainda aqui por baixo, mesmo sem chuva, isso que é interessante, né? O pai capinou, aqui embaixo tem umidade, tá? Isso é bem legal, porque a gente mantém sempre a cobertura, a capina a gente puxa, né, pro solo, para próximo da planta, né, para proteger. Isso é muito importante fazer. Que esse ano foi um ano que atípico, por exemplo, em 2019, no mês de janeiro não choveu nada. Né? Janeiro não teve chuva em 2019, né? Em compensação, esse ano aqui que passou, final de 2019 não teve chuva, mas a partir de janeiro... Em dezembro a gente teve uns 15 dias de período mais seco, né? Que foi o período que a gente colheu a uva, 15, 20 dias. Depois janeiro, fevereiro e março, né? Chuva muito pesada. Muita água mesmo a gente teve. Depois parou de uma vez, não choveu mais. Cortou. Aí choveu um pouquinho em maio, um pouquinho em junho e acabou. Aquele magma que você usa, pulverizado, aquele negócio, nós desenvolvemos agora uma linha doméstica. Ah, legal. Tá? Uhum. Que é, por exemplo, o cara que tem aí uma chacrinha, ele não vai comprar um pacote de 2 quilos, nós fizemos uma linha doméstica que o cara compra lá 250 gramas, tá? Que é o mesmo produto, só que ele está numa embalagem menor, que é para atender, favorecer o cara que tem uma pequena área, entendeu? O magma é um produto muito interessante, ele é rico em silício. O silício ele faz uma proteção nas folhas, né? Ele forma uma camada, o silício é a base do vidro. Então ele forma essa camada ele enrijece a folha, evitando praga e doença. A gente tem usado e tem notado que quando a gente usa, a folha fica mais firme, parece mais robusta, né? Até mais brilhante tudo. E é um produto bem legal para a gente usar, viu? E ele é um blend, né? Quer dizer, tem muito nutrientes lá dentro, quer dizer, tem potássio, tem cálcio, magnésio, zinco, boro. Legal. Né? Que é muito interessante, muito importante, né? Exatamente. Então ele dá uma resposta muito vigorosa, né? Isso. A gente percebe quando você passa numa planta, o resultado é completamente diferente de uma outra que você não fez a aplicação. Não, realmente, é um produto muito interessante. Ficou muito interessante mesmo. Certo. Bom. Cristal, coisa, a diferença entre fazer foliar e o solo? O solo as raízes vão aproveitar, né?
O foliar, ela vai formar uma camada. Ela vai direto na epiderme, né? Que vai na epiderme da folha. Na folha, o silício, né, que tem no magma, que é o pó de rocha, ele faz uma camada protetora. Então ele vai direto, ele cai direto na folha, ele forma realmente ele faz um envidramento da folha. Certo? Uma barreira, Seria, né? pensando, vamos pensar num carro. A gente faz cristalização do vidro do carro. É a mesma coisa. Só que a gente faz com produto, esse produto é natural. O pó de rocha é natural. E no solo ele tem todos os nutrientes. Além do NPK, ele tem os micronutrientes, né? Boro, magnésio, zinco, silício, que é importantíssimo, que a planta vai absorver, também vai levar para cima, né? Para as folhas. Parte de potássio muito legal. E inclusive o agronegócio está usando muito pó de rocha, né? Para a produção de soja. Que é um insumo barato, mais barato, e é um insumo que a gente tem muito disponível aqui no Brasil. É uma opção justamente para adubação química. Sim. Né? A grande vantagem de soja, assim, usando toneladas e toneladas, uma soja mais saudável, né? Uma soja mais resistente a pragas, principalmente, justamente com o uso de pó de rocha. E você consegue fazer, como o pessoal está fazendo aí com pó de rocha, você consegue fazer uma safra da soja e fazer a safrinha do milho sem adubar, né? Exatamente, exatamente. Mesmo que você faz plantio direto depois em cima da soja, então fica mais tranquilo, né? Que você não vai mexer adubo, você vai pôr só semente. Que a adubação já está feita ali, ela dá suporte para 2 safras consecutivas, né? E depois você faz uma reposição, né, Eduardo? Porque você não vai pôr a mesma quantidade que você pôs inicialmente. Aí você veja lá, você faz uma análise de solo, bom, foi exportado tanto de potássio, eu preciso mais potássio. Exportou mais tanto de fósforo, eu preciso mais tanto de... Entendeu? Você vai repor aquilo que você está precisando ali, que foi exportado, que foi a planta conseguiu absorver do solo para se formar, entendeu? Mais resistente, você vai evitar menos, no caso da pessoa que tem o quintal, menos cauda bordaleza, e no seu caso menos... Exatamente, A cauda bordaleza, ela não é considerada um produto tóxico, né? O cobre seria tóxico para pessoas que têm a predisposição a desenvolver alguma toxidez, assim como tem pessoa que é propensa a tomar leite e desenvolver um problema, o cobre seria só para isso aí. Mas ele é usado na agricultura orgânica, inclusive há 300 anos, na agricultura, né? O pessoal descobriu ele na França, justamente num vinhedo. Certo? Em Bordeaux, né? Em Bordeaux, né? Na região de Bordeaux, por isso que chama cauda bordaleza. O pessoal começou a usar no vinhedo justamente para a doença, para as pragas lá dos vinhedos deles. E vem sendo usado aí desde aquela época, sem tanto problema. Né? É um produto interessante de se usar. A gente tem que tomar cuidado com as dosagens dele e o momento de aplicar, né? Tem que aplicar quando as bagas estão num certo tamanho, já começando a fechar o cacho, um pouquinho antes disso. Se a gente usar antes, acaba queimando a brotação, acaba dando problema. E o horário que vai aplicar também, né? Isso, o horário é muito importante. Qualquer produto, seja natural ou seja convencional ou químico, né? Você vai usar ele nas horas mais frescas, ou no finalzinho da tarde, no começo da noite. A gente orienta sempre o pessoal a estar usando os produtos no finalzinho da tarde, ou bem de manhã, começar às 6 horas da manhã e às 8, 8 e meia no máximo parar de aplicar. Se a gente aplicar com uma temperatura assim, qualquer coisa a planta vai sentir. Vamos lá para fora então? Vamos. Agora... Aqui. Bom, Eduardo agora vai fazer uma demonstração, né, Eduardo? Porque é uma técnica muito interessante. Que eu, por exemplo, não sei podar. Sou agrônomo, mas não sei podar uva. Tá? Então isso aqui, o Eduardo é um especializado no assunto. Então vai fazer uma demonstração para nós. Que variedade que é essa aqui, Essa Eduardo? variedade Isabel sobre o Paulsen, né? O Paulsen é um porta-enxerto muito usado no Rio Grande do Sul. Tem uma numeração que é 1103P. Então como a gente comprou essa muda do Rio Grande do Sul, de um viveiro muito bom que tem lá, o Sinigalha, ele veio, eles só fazem sobre esse porta-enxerto, veio sobre ele. É uma planta pouco vigorosa, né, sobre esse porta-enxerto, ela dá pouco vigor.
mas ela dá uma qualidade na fruta bem melhor que os outros, né? Foi renovada há uns 3 anos, tá? A gente cortou na altura do joelho, da canela aqui, certo? Para reformar o cordão. Ele não formou ainda muito bem, né? Mas a gente está fazendo a poda dela, poda da Isabel com 2 gemas, e a gente vem dando uma boa limpada. Porque ela produz, ela vai produzir, a fruta produz no ramo do ano, só que você poda o ramo que produziu no ano anterior, sempre. A gente nunca vai cortar esse ramo, tá? Porque a gente aqui no cordão, se a gente cortasse esse ramo e deixasse esse, seria outro tipo de poda, certo? Porque todas essas gemas são gemas que vão vir com broto, e os brotos vão vir com cacho, né? Então são gemas produtivas, certo? Então a gente segue cortando. A gente faz, aqui está muito próximo, tá? Eu fiz o corte errado aqui, tem que manter uma distância do corte para a gema, e a gente faz aqui que chama no bisel. Bisel sempre ao contrário da gema. A gente nunca faria, por exemplo, a geminha está aqui, a gente faz um corte aqui, certo? Aqui essa seiva que vai escorrer, ela vai bater aqui, ela vai matar a gema. Então a gente faz ao contrário dela aqui. Aqui eu podei um pouco a mais. Essa aqui eu vou retirar, porque a gente não deixa 2 também, senão vai diminuir o tamanho dos cachos, diminui o vigor, tá? E a gente vai seguindo, podando, limpando, certo? E a gente vem rebaixando ela, porque se a gente podar esse aqui, depois ir deixando esse aqui, a gente tem a tendência de ir subindo. Ano que vem a gente tem esse ramo aqui, aí no próximo aqui. Ele vai chegar até lá até aqui no segundo arame. Então a gente quer manter essa poda aqui embaixo, tá? Então a gente devolve ele aqui, ó. Certo, esse aqui não tem jeito, não tem outro. A gente mantém ele aqui mesmo. Ele está muito próximo esse desse, só que eu tenho uma falha aqui. Certo. Então esse aqui eu não vou descartar. A gente tem que manter uma distância também, certo? De um esporão no outro, tá? Na faixa de 20 a 25 centímetros. Seria o certo isso aqui, certo? O correto. Mas como a gente tem a falha aqui, eu vou manter esse esporãozinho. Essa falha tem conserto, Leonardo? A falha é só se eu refazer o ramo, certo? Com muita sorte, eu faço um piquezinho aqui, a hora que eu passo o Dormex, certo? Nesse piquezinho, que já é porta de entrada para a doença nessa gema aqui. Certo. Essa gema brota, ela não vai produzir esse ano, porque ela é uma gema franca, né? Não é uma gema produtiva. Ela vai produzir só ano que vem. Certo? Ó, esse ramo eu deixei o ano passado esse ramo para repor essa falha que tem aqui, né? Esse pé não tem tanto vigor. Aqui eu vou fazer com uma gema, que essa gema está muito boa. Certo? Aqui a gente renova ele de novo, ó. Ele está aqui no alto, então a gente poda aqui. Tem uma geminha aqui, certo? Eduardo, você entendeu aqui das variedades que você tem, você consegue seguir esse padrão de 2 gemas, uma gema ou não? Consigo. Na Bordeaux eu tenho que fazer com uma gema só, porque ela brota muito. Às vezes uma gema dessa, ela sai vários brotos, ela sai até no de baixo. Então eu tenho que fazer uma desbrota. Então eu faço com uma gema mais baixa para não ter esse porém dela, né? Na Isabel eu já faço. Eu mantenho essa de cima aqui. Uma coisa que eu gostei aqui, desculpa perguntar, é essa luva sua aí. Ah, não, isso aqui... Eu trabalho só em escritório, então... Quando eu tiro férias eu tenho que pôr, senão a mão fica toda arrebentada, né? Eduardo, esse cordão, cada ano vai ficando maior, que você falou. Chega até chegar no fim, no último arame. Depois renova, depois eu vou... o certo é depois renovar. Ó, renovar. Eu creio que essa planta seja no 572, por causa dessas rebrotes que tem aqui embaixo do vigor dela. Tá vendo esse ramo como saiu fora do padrão? Que a gente não desbrotou. Esse ramo é brotado no final do ano, não é ramo que brotou logo que eu podei, tá? Você pode reparar que ele tá um ramo ainda novo. Os ramos mais velhos ficam mais acinzentados. Certo. Esse aqui é um ramo novo ainda. Então eu vou podar ele aqui. Ele até fez um... Se eu quisesse fazer uma mergulhia, se tivesse uma falha, esse seria um ramo legal de fazer. Você pode falar um pouco mais sobre a mergulhia, Eduardo?
A mergulhia é uma técnica bem antiga, né? De renovação de vinhedos, né? Vinhedos de pé franco. Eu não podaria esse aqui, né? Ele estaria ligado aqui ainda. Aqui, se tivesse uma falha, eu faria uma cova e enterraria ele. E dependendo do tamanho dele, se for grande, eu poderia fazer essa falha e fazer uma falha seguinte. Aí eu deixo todo o período, né? Em janeiro, que eu sei que ele está enraizado e tem bastante água no solo, aí eu faço o desmame. Eu tiro ele. Aí a planta já está brotando. E o bom é que ela já vem produtiva, né? Então você criou como se fosse um clone, uma raiz nela. Isso. Criou a raiz, ela já sai bem produtiva, bem interessante isso aí. Mas né? Você pode dizer que seria um pé franco ali. Seria um pé franco, não seria um pé enxertado. Para as variedades americanas, não tem tanto problema. Teria problema se fosse uma europeia, né? E era só cobrir com a terra só, né? É só cobrir com a terra. Não precisa fazer uma cova funda não, né? Não. Certo. O Alberto tá quietinho aí, seu Alberto? Tô aprendendo, tentando aprender alguma coisa com o Eduardo aqui, né? Não é? Ô Eduardo, vem cá, agora você já foi aluno do Sérgio já? Como é que você conheceu ele? O Sérgio, eu conheci ele num evento que a gente levava o vinho nosso para mostrar, que era o Revelando São Paulo. E ele frequentava muito lá no Parque do Trote. Ele inclusive plantou essa Campos da Paz lá. Aí ele foi apresentado lá pra gente. É um cara que assim, tem um conhecimento fenomenal. E interessante que ele tem uma coleção de variedades, né? Que ele pegou lá do Zé Luiz do IAC e levou para a chácara dele lá em Ferraz do Vasconcelos, né? Ó, esse aqui é interessante para renovar, ó. Que legal. A gente vem, poda aqui, tem uma gema aqui embaixo. Ó, essa aqui, ó, ano passado falhou. Tá vendo? Esse, quer dizer, o ano retrasado, né, que eu podei falhou. Ela veio uma gema que eu passei do Hermex. Às vezes acontece de vir. Não é... Ó, tá bem legal esse pedaço aqui. Uma planta tá sobrepondo a outra. Isso também não é legal. Só que nessa planta de baixo, eu não tenho esporão brotado, né? Então esse ramo de cá, ele serviu para compensar a outra. Esse aqui tá uma planta que não está bem, parece que ela não está bem saudável. E a gente usa isso aqui também, tá? Vocês estão reparando nisso. Vocês sabem o que é esse material? Eu não sei. Isso aqui é vime. A gente amarra no cordão com vime, tá? Olha só. Não usa barbante, nada? Não, no cordão a gente usa o vime, que ele dura aqui 2 anos. Certo? É natural, a gente tem ele à vontade aí, tem umas plantas com ele. E a gente faz a amarração. Ah, eu coloquei ele ano passado, tá firme ainda. E ele não tem problema também de estrangular o ramo. A gente usa aquele da fitinha lá, ele não prende direito, ele não aguenta o tranco. É, ele não aguenta e quando ele aguenta, ele estrangula, você tem que ficar atento a isso. Ó, essa planta também, tá vendo? Tá com bastante falha, né? Mas vamos tentar esse ano passar o Dormex aqui e fazer ela brotar. Aproveitar aqui, seu Alberto, queria que você apresentasse aqui os dois aqui, vocês não podem vir aqui um pouquinho aqui, vocês estão hoje aprendendo, dando assessoria. Eduardo, apresenta os colegas aqui, fazendo favor, você que tem mais conhecimento dos moços aí. A gente tem aqui conosco hoje o Luiz de Sá. O Luiz de Sá é extensionista da CAT, hoje é CDRS, né? Antiga CAT. E o Zé Antônio. O Zé Antônio ele é um produtor ali do assentamento de Vergel. E que ele está também com implantação de um vinhedo ali de Niagara. Então eles vieram com a gente para ver um pouco da poda e aprender. Certo? O Luiz trouxe ele aí para aprender a fazer a poda. E o Luiz é um mestre já de estrada, né? Acho que é formado desde quando eu nasci, Luizão. Formei em 83. Quase. Eu tinha 2 anos quando... Isso, o Luiz para nós aqui é um mestre, né? Eu fui estagiário do Luiz de Sá, né? Quando ele era extensionista aqui no município, eu fui estagiário dele. Então o conhecimento do Luizão e a
assim, a história dele como extensionista é espetacular, certo? Tanto que ele está sempre com os produtores, trazendo produtores, levando os produtores para adquirir conhecimento, certo? Que é o papel realmente da extensão. Isso é muito interessante. E, Luizão, pode falar mais um pouquinho aí sobre o trabalho da CDRS para a gente? Bom, você já falou praticamente tudo. Eu não sabia que vocês vinham aqui hoje. Como eu já venho perguntando para o Eduardo quando queria fazer as podas, todo o trabalho que ele faz, para mim também conhecer e trazer um produtor que está iniciando também, para adquirir esse conhecimento, né? Então, por coincidência, acabamos encontrando vocês aqui. Mas o trabalho com uva é com o mestre nosso aqui, o Eduardo. Quando precisamos dessa área, é com ele que a gente fala. Trabalhou com nós muito tempo na CDRS, agora está na defesa, mas trabalhamos praticamente junto. E é um prazer ter ele com esse conhecimento para a gente aproveitar e fazer esse trabalho de extensão que hoje está aqui o Zé Antônio, né? Mas pode ter outros produtores que a gente leva para fazer essa visita a campo, que eu acho que é muito importante. Ô Luiz, a gente está batendo muito hoje na adubação no solo. Você pode fazer algum comentário aí, governamental, vamos dizer, sobre isso, essa preocupação? Ora, para conservação de solo e água, é um dos projetos que a gente está em andamento, juntamente com o pesquisador do agronômico, nosso querido Afonso Peixe, que trabalha muito a parte do solo. Tem até uma frase do Afonso, que eu vou usar aqui, que você tem que se tornar um produtor de ambientes produtivos, né? Ambiente produtivo, dos detalhes, é isso que eu estou vendo aqui que o Eduardo faz, né? Ele fez análise de solo, ele sabe como é que está os macro e micronutrientes, ele tem adquirido produtos de alta qualidade, que eu sei, aqui do São Amaral, e a conservação do solo, sem herbicida, dá um pouco mais de trabalho, mas você vê o resultado, né? Você vê que ele mostrou aí, mesmo com falta de chuva, essa cobertura que está aqui é essencial para a proteção do solo e dos micro-organismos que está aqui dentro. Tem muito micro-organismo aqui, que se não fosse ele, não teria vida aqui para nós todos, né? Então, o uso de mais produto, mais orgânico, partindo mais para o orgânico, e eu acho que é a saída para a saúde e do meio ambiente. Saúde do meio ambiente é a saúde nossa, né? Então, Eduardo, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pelo pessoal que tem feito a sua fornecedores, né? E gostaria que o Zé Antônio também falasse aqui, Zé Antônio. Pode ser? Pode. Como é que tá? Você está gostando da visita? Como é que é? Não, hoje, pela primeira vez que eu vim aqui conhecer o Eduardo, foi muito importante topar vocês aqui para fazer essa experiência aqui junto com o professor. E eu estou entrando nesse ramo agora, adquiri o Citignar e vim aqui para aprender com o Eduardo. Então eu espero que leve uma boa experiência aqui, juntamente com o Luiz de Sá, que dá assistência para nós lá. Espero que eu saia daqui com uma boa experiência. É tudo que eu tenho. Vou passar para o Eduardo. Mas brincadeiras à parte, o Eduardo falou que vocês só viram porque a gente vinha gravar hoje. Essa eu não sabia, né? Não, mas nem... Você sabia? Não, eu sabia que eles viriam, mas é que coincidiu, né? Coincidiu, eu falei, não, mas vocês vêm que vai ser legal. Muito bom. Tá bom, bem interessante. Fica à vontade de vocês aí, quiser fazer alguma pergunta, seu Beto? Não, eu não tenho mais perguntas para fazer, porque eu conheço muito bem o trabalho do Eduardo. Não sabia que o Luiz estava na... Conheço o Luiz há muitos anos, né, Luiz? Verdade. Nossa, faz tempo que eu não te vi. Ainda bem que nos voltamos a nos ver, né? 30 anos. E como é que é seu nome mesmo? Zé Antônio. Zé Antônio. E desejo ao Zé Antônio bastante sucesso, porque ele está agora com um novo desafio pela frente, né? Verdade.
enfrentando, aprendendo, e é isso que tem que fazer. Eu fui fazer uma palestra só sobre uva, com o pessoal de uva, sobre adubação, essas coisas, né? Esses manejos que nós temos na nossa empresa, que a gente conduz assim, toda orgânica, né? E eu fiz uma pergunta lá para o pessoal: quem é que tem um manual, um livro, um folheto sobre uva aqui? Ninguém tinha. Então, não é assim que funciona. Tem que ser como o senhor. Você começou o negócio, vai atrás de quem sabe, vai atrás de professor, e a gente tem que aprender. Ninguém nasceu sabendo. Não é vergonha nenhuma não saber. Vergonha é não aprender, né? Então vai buscar essa informação, porque nós temos gente capacitatíssima em todos os órgãos por aí, que nem o caso do Eduardo, o caso do Luiz. É só buscar essa informação. Verdade. Eles estão lá para isso, são profissionais. Então eu te dá uma orientação que você vai fazer sucesso. Se você tiver disciplina, você só sobra isso para o agricultor. Disciplina, eu sempre falo isso aí. Ah, não, hoje eu não vou porque eu vou num churrasco. Não, o churrasco espera, a planta não está para esperar você, né? Tudo tem seu time, sua hora de você fazer as coisas, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Que vocês tenham as terras aí que eu conheço ali, são terras boas, áreas boas, né, Luiz, ali? Fantástica, é só trabalhar que você vai fazer sucesso. Parabéns por você ter vindo, estar acompanhando esses moços aqui, tá? E ao Eduardo, muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Já são várias vezes que a gente vem te perturbando aí. Imagina. E o Luiz, foi um prazer revê-lo, viu, Luiz? Igualmente. Tá? Igualmente. Sucesso no seu trabalho aí também. E nós estamos agora ansiosos para ver como é que ficou o vinho da safra de 2019. Assim, a gente vem mantendo aberto a nossa vinícola, né, nosso projeto aqui para compras, né? Funciona na forma do drive-thru, né, por causa da pandemia, por enquanto. Depois, assim, visitação, né, assim que acabar a pandemia, visitação com degustações. Isso aí vai ser muito legal, né? Que é novidade também. A gente está voltando a fazer o vinho esse ano. Então, acabou que pegou esse período dessa crise global que a gente está vivendo, né? Então, a gente está vendendo assim, o pessoal vem, compra o vinho e leva para casa. Ou se quiser degustar, mantém o distanciamento com álcool gel, tudo certinho, né? Pessoal de máscara. Hoje eu estou sem máscara porque a gente está no ar livre aqui, mantendo uma certa distância, mas o pessoal está todo com máscara aí, certo? Mas já pode, quem quiser, já pode vir até o sítio, né? É só seguir a indicação Cantina de Ricieri, já tem no Google, né? A gente já está começando a mexer com essas mídias sociais, já está no Google, se digitar Cantina de Ricieri vai achar lá. Nossos vinhos são feitos todos com a uva que é produzida aqui. A gente não traz uva do Rio Grande do Sul, a gente já trouxe bastante, né? Mas a ideia nossa é fazer só com a uva daqui. E futuramente a gente tem o projeto também com as variedades viníferas, né? É um projeto para 3 ou 4 anos aí, daqui para frente. Uns 6 anos ainda para ter um vinho de vinífera, né? De acordo com os planos nossos aí. Mas o que a gente faz é o tradicional. É vinho com 70% de uva Bordeaux, 25% de uva Isabel e 5% da Campos da Paz. A Campos da Paz é um vinho que praticamente ninguém tem. Eu quero fazer também um vinho só dela e vai ser bem legal esse vinho da Campos da Paz. Certo? E é isso aí, a gente procura trabalhar da melhor forma, da forma mais natural possível, certo? Trabalhar quando pode, né, nas férias, finais de semana, né, que a gente tem também um trabalho fora daqui com os produtores, né? Eu trabalho na parte de defesa sanitária, o Luiz trabalha na parte de extensão, mas a gente trabalha no mesmo prédio, né? Só separa os escritórios lá. E a mesma secretaria. A mesma secretaria, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ok? Você não faz vinho de uva Niágara, não? Não, de Niágara. Eu tenho espumante antigo aí, que eu nem fiz a terminação dele, mas tem um espumante de Niágara. Você comentou da Campos da Paz, muita gente tem ela, mas acho que nem sentiu. O que você pode dizer? Para mesa não é o gosto? Não é uma uva para mesa, apesar que o pessoal, os parentes, a família gosta muito de comer ela tem um sabor de amora, né?
E o vinho dela, a característica do vinho da Campos da Paz, que a gente já conseguiu fazer só ele, que a gente tinha um vinhedo de 400 pés dela, né? Ele é totalmente característico de vitis vinífera. Não é um vinho, não tem o foxado das uvas americanas, apesar dela ser híbrida, né? E é um vinho de vitis vinífera. Lembra um Grenache, lembra o Alicante, é bem interessante. Bem interessante mesmo. Por isso que eu quero fazer um vinho só com ela aí futuramente. Ela tem uma carga de cor muito forte para fazer no vinho, né? Seria um vinho mais para corte, mas ela tem uma carga de cor bem forte. E ela tem uma acidez um pouquinho alta, né? Mas eu quero a gente fazer umas experiências com coisas novas, né? Isso que é bem legal. Qual que é a história dela? Como é que ela veio parar aqui? Como você falou que o Sérgio identificou? Como foi? A Campos da Paz acontece o seguinte, esse sítio foi comprado pelo bisavô meu, né? Em 1929. E já tinha uma cantina, uma pequena vinícola aqui, que eles mandavam vinho, o vinho era feito aqui, a clientela ia de trem para São Paulo, o trem passava aqui dentro do sítio, né? E ia nas barricas, em cartolas, né, que eles falavam, que era a barrica de 100, 125 litros, uma coisa assim, era vendido tudo lá em São Paulo. E as variedades que tinha era a Isabel e a Campos da Paz, que era feito um corte dela. E tinha Niágara branca na época. Em 29 ainda não tinha a Niágara rosada. E essa produção veio se mantendo até ele falecer nos anos 70. E depois meu avô dividiu a propriedade, né? São 9 irmãos. A gente ficou com esse pedaço que tinha mais uva, a gente manteve essas uvas. Nos anos 80 a gente plantou Niágara rosada, com auxílio do pessoal dos Pagoto lá de Louveira. E a gente começou a vender a uva toda aqui no sítio, né? Que antigamente, na época do bisavô, a uva era vendida na cidade, tinha a uva Niágara branca. Depois a gente passou a vender só aqui no sítio, a uva e o vinho. E eu fui fazer faculdade de agronomia em 2001, formei em 2006, e quando eu formei eu fiquei um ano fora, né, trabalhando numa empresa de paisagismo. Acho que não deu nem um ano que eu fiquei lá e voltei. Falei, vou voltar para o sítio porque lá tem um grande potencial. E a gente fundou a vinícola. Na época era a vinícola com o nome do meu avô, chamava Ricieri Canivese, e ficou os vinhos do Ricieri Canivese. E em 2011 eu entrei na Secretaria da Agricultura pelo um concurso que a gente fez. E desde então eu estou na secretaria, só que eu venho trabalhar aqui de final de semana e nas férias, né? E depois também com o falecimento dele, da minha avó, a gente dividiu também entre minha mãe e o irmão dela. E ficou 2 propriedades aqui. Agora são 2 vinícolas, né? A Vinhos Canivese e a Cantina de Ricieri, que é a nossa, certo? E a gente mantém ainda algumas plantas da Campos da Paz, que eu também vou multiplicar, e a Isabel, que é a variedade que a gente sempre fazia o vinho. E a gente tem a Bordeaux também, tem 600 pés de uva Bordeaux, 600 mais uns 100 e pouco aqui, dá uns 700 e poucos pés. Que a Bordeaux ela seria a uva do blend aí, né? Ela entra com 70% no vinho, e a Isabel dá 30%, dá 25% e mais um pouquinho de Campos da Paz aí que dá o restante. Campos da Paz, o pessoal usa violeta para fazer a função de avermelhamento, deixar mais... Para deixar a cor, né? A violeta é muito usada. A Campos da Paz seria isso, mas ela tem um sabor marcante, né? Então, se a gente fizer uns 50-50 dela na Isabel, o que vai se destacar é a Campos da Paz. Um aroma mais fino, né? Vai dar um aroma mais fino no vinho, um sabor também mais refinado. A violeta o pessoal está usando muito no suco, né? O pessoal planta a Isabel precoce e planta a violeta para vinificar, certo? Ou vinificar, fazer o suco de uva. E também a Isabel comum, né? Primeiro eles colhem a violeta, faz o suco, deixa nos tanques resfriados, depois faz o suco da Isabel e blenda os dois para dar um suco bem corado, bonito. A violeta é muito boa também, bem interessante, produtiva, uva da Embrapa aí. O Brasil tem uma história muito boa na viticultura, né? Primeiro com os porta-enxertos do IAC, o 572, o 766, o Traviú, que são a base da viticultura tropical. De São Paulo, acho que o restante do Brasil, até o Nordeste,
praticamente todos os vinhedos estão em cima dos Partenscheitos do IAC. No sul que eles usam o Paulsen, que é um Partenscheito italiano, 420A, essas outras variedades de Partenscheito. Que infelizmente as uvas têm que ser enxertadas, né? Por causa da praga, que é a filoxera, que ela é nativa das Américas. Então naturalmente a gente tem essa praga que tem que colocar sobre uma base americana, né? Tem que colocar todas as variedades numa base americana. Mais uma vez eu quero agradecer, Eduardo. Muito obrigado pela sua atenção. A gente que agradece, hein? Tá? É sempre um prazer estar contigo, porque nós vamos nos enriquecendo, a gente vai aprendendo. E quem tem conhecimento tem que passar para os outros. Conhecimento não é para a gente, não é verdade, Luiz? Verdade. Então, se você mesmo que está na linha de frente aí, aprendeu que é para ensinar quem não sabe. É o que eu acabei de comentar aqui. Então, e nós fazemos essas coisas, esses programas, essas coisas, não é com o intuito de fazer pose, não é nada disso aí. Nós queremos mostrar que nós estamos no campo, estamos fazendo pesquisa, estamos fazendo trabalho, estamos desenvolvendo produtos que é para melhorar o que nós já temos de bom. Então, ir de encontro ao que nós precisamos, que é a natureza, que é o meio ambiente, e aprender com a natureza, que nós esquecemos um pouco. Houve um período principalmente na minha época de formação, que a gente só pensava que o solo era só um suporte para a planta, não precisava mais nada, e passava veneno e metia adubo e tudo ok, né? Só que infelizmente essa revolução verde que se falava, nós demos com os burros na água, né? Agora nós temos que fazer esse caminho de volta, né? Então é difícil, porque nós estamos todo dia aqui falando e quebrando paradigmas, porque isso ficou enraizado na cultura do agricultor. Então quando você chega com uma coisa dessa, ninguém ainda ouviu falar, é tudo novidade, são novos conceitos. E não faz muito tempo que eu estive na Embrapa procurando informação e os caras dizem, larga a mão disso aí, isso é tudo bobagem, isso aí você não vai virar nada. Que a cabeça deles estava naquele conceito da agricultura verde, né? Então, isso mudou. E nós, ou nós mudamos ou nós morremos de fome, porque se nós não cuidarmos do nosso solo, nós não vamos ter alimento para alimentar o mundo aí que está com 7 bilhões de pessoas já, né? Então, nós temos que pensar nisso e voltar atrás e aprender de novo, ouvir a voz da natureza. Bom, nós estivemos na vinícola lá na área plantada de uva até agora, aprendendo com o Eduardo, recebendo todas as informações e não víamos a hora de chegarmos aqui, né? Agora que chegou a hora boa, que nós vamos degustar todo o trabalho, o resultado daquela produção de uva que o Eduardo conduz ali em cima, né? Que é tudo uva própria, que não vem uva de fora para fazer vinho, não vem nada. Tá? Então, tá aqui a Cantina de Ricieri, tá? Essa safra é 2019, né, Eduardo? Essa safra colhida em 31 de dezembro de 2019. Essa já é a safra 2020, né? A gente chama de safra 2020. E que uva que é essa aqui que você está abrindo aqui? Essa aqui é o blend da Bordeaux, Isabel e a Campos da Paz. Tá aqui o predomínio de uva Bordeaux. Ele vai ser mais característico da uva Bordeaux, que é o vinho que a gente faz também. É um vinho único, né? A gente não vai fazer outro vinho. Sempre vai ser esse? Sempre vai ser esse aqui. Certo? Okay. A gente faz ele seco, suave. Tá. E cor bonita, hein? Bem bonito. Vou pegar. É uma produção pequenininha, né? Dá 1.500 garrafas por ano, esse ano. O ano que vem a gente pretende aumentar, porque as plantas estão mais formadas, mais bonitas, né? Só que assim, é uma produção limitada. A gente faz o vinho de uma produção limitada. A gente não vai trazer uva de fora, não é trazer também vinho, que o pessoal traz muito vinho, né? A gente vai fazer um vinho do local, com a uva do local,
e feito no próprio local. Tá? Sempre vai ter vai ser limitado pela área de produção. Limitado pela área. Esqueci de te dar esse bonezinho. Desculpa. Mas você tava com um chapéu, como é que chama? Um sombreiro lá? De palha, né? Aquele que é bom. Né? Eduardo, vamos lá experimentar? Pode ficar à vontade. Eu tô com vontade de experimentar esse vinho. Vai lá pra gente ver a opinião do pessoal. Que cheiro gostoso. Vamos ver. Vê que ele é um vinho bem aromático, né? Bem frutado, as uvas americanas são bem frutadas mesmo. A gente explica como faz do próprio rótulo, tá? Muito gostoso, Eduardo. Aí leva a imagem do avô e da avó aí, dos nonos. Não tem aquele gosto que amarra a boca, dentro desse um caqui verde aí. Esse é o vinho que é outra característica do gosto, do sabor da uva, né? Para quem gosta desses vinhos. Aqui, Luiz, né? Vamos lá. Mas, Antônio, vai provar um vinhozinho? Vamos ver. Muito gostoso. Parabéns, Eduardo. Olha, excelente, mano. Eu gosto de um vinho assim. Saúde. Saúde. Viva. Sucesso. Saúde. Bom mesmo. Falar em bom mesmo. Como feito com qual? Bordeaux, Isabel e a Campos. Tá, vamos contar a proporção depois. Quanto é porcentagem? 70 Bordeaux, 25 Isabel e 5 Campos da Paz. E você vende esse vinho aqui? A gente vende no local. Bom, então nós estamos no local, nós temos que comprar vinho, né? Legal. É verdade? Eu vou levar uma garrafa desse danado aqui porque eu gostei demais. Viu? Muito saboroso, né? Esse vinho tá gostoso. Nós ainda estamos no inverno, as noites frias ainda, é gostoso tomar. Gostoso tomar um vinho. Eu vou lá no meu sítio na Serra da Mantiqueira lá. Lá em cima. Lá em cima da serra não tem coisa melhor. Lá vai muito bem um vinho. Tá muito bom. Luiz? Aonde que é? Perto de Monte Verde eu tenho esse sítio. Opa! Deixa eu tirar. Só alegria, pessoal. Hoje a gente está aqui em Itapiraí, fazendo gravação aqui de viticultura, poda. Daqui a pouco vamos fazer de goiaba também. Pegando umas imagens com o drone aqui. Muita Isabel, Bordeaux. Aqui ele faz vinho com a Campos da Paz. Então a gente conheceu aqui agora sobre a Campos da Paz. A Campos da Paz aí é a famosa aí do Sérgio. Primeira uva hibridada no Brasil. E vamos lá. Outra coisa que a gente viu também aqui. Olha só o que é jabuticaba. Só para o pessoal matar um pouquinho à vontade aí, beleza? E é isso aí,